Olá, eu sou a Carla do Pacote Literário e chegou maio, né, gente? O mês das mães. Por isso, hoje eu resolvi gravar esse vídeo falando um pouco desse dia e indicando livros sobre mães fortes e sobre maternidade. Enquanto roda a vinheta, eu quero te pedir, se você ainda não é inscrito, que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. No final do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e indicar esse vídeo para um amigo que curta leitura. Então, gente, para começar esse vídeo a respeito de indicações de livros aí sobre a maternidade, eu quero saber de vocês, como vocês comemoram o Dia das Mães, vocês gostam de comemorar? Eu, mesmo antes de ter a minha filhinha, o Dia das Mães sempre foi muito especial para mim. Eu sempre gostei de passar junto da minha mãe, almoçar com ela, de repente fazer um almoço diferente para ela. E há 3 anos, né, eu comemoro também junto com a minha filhinha, que torna tudo muito especial. Então, normalmente passamos nós três juntas e é a maior festa. Me conta aqui nos comentários como é a comemoração do Dia das Mães por aí. Como esse assunto, maternidade, mães fortes, é uma temática muito explorada nos livros, eu resolvi fazer uma lista de indicações de livros que eu li e que eu gostei bastante, então eu trago para vocês. E o primeiro deles já está aqui na mão, é O Amor que Sinto Agora, da Leila Ferreira. O prefácio é de Marta Medeiros e foi publicado pela editora Planeta. A Leila Ferreira, para quem não sabe, é jornalista mineira e nesse livro aqui nós temos uma personagem que abre uma carta que a mãe dela deixou há 4 anos, quando a mãe faleceu. Então, a mãe deixa essa carta e, com muitas doses de coragem, a filha finalmente consegue abrir essa carta e mostra para o leitor. E a partir de então ela começa a responder essa carta com outras cartas, cada uma mais linda que a outra, com o mais puro amor de filha por mãe. Aqui a gente não sabe bem o que é ficção e o que é realidade, o que realmente aconteceu na vida da autora. Ela deixa claro que ela misturou as duas coisas e as cartas são assinadas por Ana, que é a personagem aqui do livro. Então a gente acompanha ali a vida dessas duas pessoas, mãe e filha, em muitas situações da vida. A gente vê que a mãe, há muito tempo atrás, foi vítima de machismo, da sociedade que ela vivia na época. A gente tem aqui várias situações complicadas que acontecem com a personagem também, que ela relata para a mãe, coisas que ela nunca teve coragem de contar enquanto a mãe estava viva. E muitas memórias, muitas lembranças muito fortes e muito peculiares aqui da família da autora. É muito interessante uma passagem que as duas têm, quando ela conta que quando ela era criança e vivia cheia de dúvidas sobre as coisas, às vezes era uma dúvida que ela ainda não estava na idade de saber, ou às vezes era uma coisa que a mãe não tinha ainda condição de explicar, seja condição emocional, seja por algum outro motivo ela não conseguia contar aquilo para a filha ainda. Ela chamava a filha para ir até o quintal da casa onde tinha uma árvore, uma mangueira, e falava com a filha: vamos pendurar aqui as nossas dúvidas na árvore. Então, assim, essa passagem me marcou muito. Eu sempre lembro com muito carinho desse livro, dessa passagem, dessa autora que eu adoro. Outro livro que eu gostaria de comentar com vocês a respeito é o Precisamos Falar sobre o Kevin. Eu vou deixar a capa aparecendo aqui para vocês. Ele foi publicado pela editora Intrínseca e ele é de Lionel Shriver. Não sei se eu pronunciei direitinho o nome. Aí aqui a gente tem a história de Kevin. Ele mata 11 pessoas numa chacina bem parecida com algumas que a gente vê aí que acontecem no mundo real, né? E tempos depois a gente tem uma mãe que conta detalhes da vida do Kevin e da vida daquela família, dela com o Kevin, com o pai, e como ele era desde criança, em cartas que ela escreve para o marido, que, pelo que a gente entende ali, é o único ouvinte que aquela mãe tem naquele momento. São muitas cartas recheadas de sensibilidade, a gente vê ali que ela escreve
carregada de sentimentos, muitos, né? Tem raiva, tem tristeza, tem o luto, mas um sentimento que a gente vê que ela carrega do início ao fim do livro é a culpa. Parece que tudo que o Kevin se tornou de ruim veio dela. Então, assim, fica nítido isso durante toda a leitura do livro e isso vai incomodando, né, o leitor ali a cada página. Uma questão muito interessante é que a gente não sabe direito como foi essa chacina até chegar bem no final do livro. E aí no final do livro a gente ainda descobre coisas mais bizarras ainda, coisas mais pesadas ainda. E assim, eu demorei uns 3 ou 4 dias para conseguir digerir esse livro. Eu ficava triste, chateada, toda hora voltando, pensando na história. Foi um livro que mexeu demais comigo. Ele tem adaptação pro cinema e eu assisti já há bastante tempo. Não achei a produção aquelas coisas assim tão bem produzido, né? Tão bem feito, mas o filme é bem fiel ao livro e cumpre o seu papel ali de também deixar a gente meio até enojado do que aconteceu. Então, para quem gosta desse tipo de leitura, para quem curte uma leitura mais pesada, um thriller psicológico aí que mexe bastante com a gente, fica a recomendação. Além desse, eu recomendo também As Coisas Como Elas São. Não sei se vocês já ouviram falar. É um livro da HarperCollins, da autora Laurie Frankel. Eu vou deixar a capa aparecendo aqui também. Eu fiz um vídeo inteiro sobre ele, que eu vou deixar aparecendo aqui nos cards também para vocês. E assim, gente, um livro sensacional. Ele vem nos contar a história de Rose, que é a mãe de 4 filhos e ela tem muita vontade de ter uma filha. E ela engravida novamente e espera por aquela menina. Porém, nasce Claude, um menininho que muito novinho ele já demonstra muito interesse por coisas femininas. Ele quer usar vestido, ele quer brincar com bonecas e aquilo ali causa inicialmente uma certa estranheza ali na mãe, que em momento nenhum deixa de ter um amor incondicional e uma aceitação que poucas pessoas saberiam ter ali naquele momento. Então, tanto a mãe quanto o pai, os irmãos, aceitam Claude, que se torna Pop, ainda tão novinho. E dali a gente tem uma aula mesmo de aceitação, de amor incondicional, de como lidar de uma forma um pouco menos agressiva ali com as questões relacionadas à sexualidade. E assim, embora eu já tenha lido muitos livros com a temática LGBT, esse me tocou especialmente porque ele trata de uma criança transgênera. Então, assim, é muito interessante ver como a história se desenvolve. A segunda metade do livro é ainda mais chocante, mais profunda, né? E nos traz grandes lições. Então, se você ainda não leu, não deixe de ler, não deixe de conferir o vídeo também, onde eu deixo todas as minhas impressões a respeito desse livro. Mais uma indicação de uma mãe super forte, guerreira, é do livro Para Francisco, da editora Best Seller, da autora Cris Guerra. Essa é uma história da própria autora, então é aqui uma autobiografia. A autora é uma mulher adulta que encontra ali o amor de sua vida, sua alma gêmea, quando ela já nem achava que isso existia. E os dois se relacionam e de repente ela está grávida. Ela vive aquele momento ali muito gostoso com seu companheiro, porém ele morre antes do bebê nascer. E ela narra pra gente com detalhes muito do que é você viver o luto pela grande paixão da sua vida, junto da maior emoção que ela já viveu, que é o nascimento do seu filho. Então, assim, gente, eu fiquei dividida junto com ela em vários trechos. A ideia dela foi escrever esse livro para que o seu filho tivesse memórias do pai. Então, ela conta como foi o início do relacionamento, ela conta todos os detalhes de como tudo chegou até essa gravidez e até o nascimento dele e um pouquinho depois. Essa edição aqui é comemorativa de 10 anos do lançamento, então o Francisco, ele já tem hoje mais de 10 anos, né, já é um rapazinho,
Mas é muito interessante acompanhar a história deles. Tem fotos para ilustrar, né? Várias passagens aqui. Tem muita coisa legal nesse livro. A Cris é super sensível, então esse livro mexeu muito comigo. Ele tem muitos momentos engraçados, ele tem muitos momentos de reflexão e, claro, né, ele é recheado de momentos tristes, pesados, que a gente acha que o coração vai sair pela boca. Afinal, viver um luto pelo amor da sua vida não é uma coisa muito fácil. E eu indico para todo mundo que gosta desse tipo de livro, para quem gosta de livros sensíveis e para ajudar a lidar com o luto também, eu recomendo. Outro livro que eu achei importante mencionar nessa lista é Quarto, vou deixar a capa aparecendo aqui. Ele vem nos contar, ele foi publicado pela editora Verus, ele é da Ama Donogui, eu não sei se é assim que fala o nome dela, e ele vem nos contar sobre a mãe de Jack. A gente só conhece ela no livro como mãe. E ela foi sequestrada quando jovem e mantida em cárcere por um psicopata que a trancou nos fundos da casa e ela foi dada como desaparecida. Esse livro é baseado, inclusive, em fatos reais e é bem chocante. Por quê? O velho que a raptou vai ao quarto e abusa dessa mulher, até que ela engravida do Jack. E Jack nasce ali, naquele meio, e o quarto é o mundo do Jack. Tudo que ele já conheceu sobre vida é aquele quarto. E ela consegue fazer com que ele viva bem, aprenda algumas coisas e usando a imaginação, ela consegue fazer daquilo ali um mundo mesmo dos dois. É muito chocante, é muito bonita a forma como ela lida com tudo, apesar de tudo ser muito triste, né, gente? Quem vai imaginar viver somente mãe e filho trancados num quarto em cárcere privado? Muito complexo. Esse livro inspirou o filme O Quarto de Jack, que é um filmaço, eu também assisti, bem fiel ao livro e muito dolorido. Então, assim, tanto o livro quanto o filme eu recomendo para pessoas que curtam a temática e que estejam preparadas, porque ele tem ali vários gatilhos, principalmente de violência. Outro livro que eu penso que também não pode ficar fora dessa lista é O Tudo e Todas as Coisas, da Novo Conceito, da autora Nicola Ion. Eu vou deixar a capa aparecendo para vocês, porque eu também não tenho mais o meu. Esse livro ele vem nos contar a história de Maddie, que é uma menina criada literalmente dentro de uma bolha que sua mãe fez. Então ela mora numa casa de vidro, ela não convive com mais ninguém, a não ser a mãe e uma enfermeira, porque ela tem uma doença grave, uma espécie de alergia que o contato com qualquer coisa de fora, qualquer bactéria pode ser fatal. E tudo vai muito bem até que ela, adolescente, vê um vizinho e se apaixona ali por ele. Então, os dois começam ali a ter um relacionamento através da janela e ela sente vontade, claro, de sair daquela prisão onde ela vivia. O livro é muito interessante, ele se desenvolve aí num caminho que, a partir da metade, a gente começa a questionar algumas escolhas da mãe. E por que esse livro está aqui? Justamente por causa dessa mãe. Essa mãe, ela precisou fazer algumas escolhas muito sérias devido a vários processos complicados que ela sofreu aí, processos emocionais complicados que ela sofreu aí muitos anos atrás. Então, chega ao fim do livro, quando a gente descobre o que é e como que tudo se deu, a gente fica um pouco revoltado e vários sentimentos contraditórios me passaram aí na cabeça durante essa leitura, no final dessa leitura. O livro também foi adaptado ao cinema, o filme é muito fiel ao livro e é muito bom, eu gostei muito, é muito bonito, né? E me trouxe também diversas reflexões sobre o excesso de amor pode nos enlouquecer, né? Ou a falta de amor, né? Você sentir tanta falta de uma pessoa que você começa a ter atitudes bem complicadas, né? Que colocam em dúvida até mesmo a sanidade da pessoa. É muito interessante, eu acho que compensa assistir e ler. E se você já leu, me conta aqui nos comentários. E já chegando ao fim dessa lista, eu acho que também não poderia faltar Os Dois Mundos de Isabel, da Intrínseca, escrito pela Daniela Arbex. É um relato real de uma mulher que nasceu aqui no interior de Minas e que foi pioneira, que foi um dos principais nomes femininos aí
no mundo espírita e que realizou uma obra maravilhosa, né? Tanto a obra espiritual quanto a obra física que essa mulher fez chamam bastante atenção. E por que ela está aqui, né, nessa lista de livros sobre maternidade? Porque ela simplesmente construiu uma casa onde ela abrigou todas as crianças que eram retiradas do poder familiar na cidade dela. Chegou a ter 50 crianças no início dessa casa, e ela era a mãe dessas crianças. Porque ela que dava conselhos, ela que cuidava dessas crianças, ela que alimentava essas crianças, tudo com recursos que ela recolhia ali durante as reuniões espíritas e junto a órgãos do governo. Enfim, um trabalho magnífico que ela fazia de caridade, de solidariedade mesmo, né? Ela ainda é viva, a dona Isabel, reside em Juiz de Fora, que é uma cidade do interior aqui de Minas, fica entre Belo Horizonte e o Rio de Janeiro. E de tirar o chapéu o trabalho dela. Então, assim, dispensa muitos comentários. Assim como a autora Daniela Arbex, que escreveu o Holocausto Brasileiro, que escreveu Todo Dia à Mesma Noite, que conta a história da Boate Kiss, e que tem resenha completa desse livro aqui no canal. Eu espero que vocês curtam e passem lá para assistir e saber tudo a respeito desse livro maravilhoso que me tocou bastante. E você, me conta, você gosta de livros com essa temática da maternidade? Você gosta de livro com mães fortes e que traduzem aí um pouco do quão é maravilhoso e difícil ser mãe? Se você gosta também, deixa aqui nos comentários alguma indicação para eu ler. Eu gostaria de agradecer a quem assistiu até aqui. Não deixe de se inscrever aqui no canal. Não deixe de me seguir também lá no Instagram, vou deixar aparecendo aqui para vocês. E até o próximo vídeo.